dale, tricolor, tricolor, tricolor. Dale, dale, tricolor, tricolor. Tudo certo com a família? Tá tudo bem, Marcelo Paes? Bom dia, Antero. Bom dia a todos da TV Diário, Wilton, Tom, turma boa aí, sempre bom encontrar vocês. Família, graças a Deus, tudo bem, todo mundo com saúde, cada qual cumprindo o seu isolamento, cada qual no seu lugar, né? A gente não tem a possibilidade de encontrar, né? Muito tempo que eu não vejo meus pais, meus irmãos, mas faz parte. Cada um tem essa consciência, como você bem falou, quem pode ficar em casa, fique em casa para preservar, sobretudo, os que têm que ir trabalhar. Tem uma turma grande aí trabalhando pela necessidade. A gente em casa também trabalha, né, bastante de home office, reunião em cima de reunião. Acho que a gente está aprendendo que dá para fazer muita reunião virtual de forma produtiva, dá para produzir também no home office, mas vamos tocar em frente. Cumprir esse isolamento e torcer que tudo isso possa voltar ao normal. A atividade econômica, sobretudo, é uma preocupação muito grande também, então tem que ver de que forma conciliar o isolamento com a atividade econômica. Mas, enfim, estamos aqui para bater esse papo, trocar essa ideia. Ainda sobre a atividade econômica, eu queria fazer a primeira pergunta. Com relação a isso, Marcelo Paes, o Fortaleza aderiu à medida provisória 936, né, do governo federal. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é que isso significa e o quanto isso pode ajudar a equipe do Fortaleza financeiramente neste momento e, por consequência, para a manutenção dos empregos dos funcionários na empresa Fortaleza. Paes. Bem, quando a gente, logo no início da pandemia, lançou a rede de proteção ao funcionário, né, do Fortaleza, na tentativa de preservar todos os postos de trabalho do clube, não demitir ninguém. Então, os jogadores abriram mão de parte do salário, diretoria também, executivos do clube, com o primeiro passo. E agora a gente adotou essa medida provisória, né, que trata de uma suspensão de contrato de trabalho, garantindo todos os direitos de todos os trabalhadores do Fortaleza. Essa suspensão, o governo paga uma parte do salário. O clube não era obrigado a pagar a diferença, mas nós vamos pagar a diferença. A medida provisória permitia que não se pagasse a diferença, houvesse realmente uma perca salarial, mas o Fortaleza, nesse primeiro mês, vai pagar completamente, para ninguém perder R$1, vão ficar em casa, não podem trabalhar, né? Realmente é um vínculo que fica ali suspenso por um período, não podem trabalhar nesse período, mas garantem estabilidade. O tempo que durar esse regime tem a estabilidade. Se durar 30 dias, tem mais 30 dias de estabilidade. Se durar 60 dias, tem mais 60 dias de estabilidade. Então, a gente está preservando os empregos, utilizando de uma possibilidade que o governo federal concedeu e a gente tem que utilizar. Aproximadamente 170 colaboradores estão entrando nesse regime. Jogadores do futebol profissional não estão entrando. Comissão técnica não está entrando. E cerca de 35 colaboradores vão continuar trabalhando, seja em home office, seja presencialmente no PC e no CT. A economia vai ser aproximadamente de R$300 mil por mês. Nesse período, isso vale muito para a gente, mas vale muito mesmo, porque as receitas acabaram e a gente teve o cuidado de comunicar a cada colaborador individualmente, cada diretor, na sua parte, ligou para os colaboradores e a receptividade foi de agradecimento por parte deles, que estavam preocupados realmente com os empregos, entenderam, muitos até se emocionaram com o clube sempre pensando neles e é algo que precisou ser feito e que a gente vai permanecer com isso enquanto for possível. E o retorno ao trabalho é muito simples também, você pode voltar de um por um, você pode voltar todos, você pode voltar uma parte, faz apenas um comunicado e em 48 horas o contrato volta a funcionar. Então, nosso setor contábil trabalhou bem, nosso setor jurídico, para entender essa situação, a diretoria se reuniu e tomou essa decisão. Para quem está chegando agora, para quem está ligando a televisão agora na sua TV Diário, a gente está aqui nessa função de te fazer companhia e também de te informar, te deixar a par das notícias, das informações. Então, para você que ligou a televisão agora, a gente está aqui para tirar as dúvidas com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes. Deixa eu soltar a bola para os nossos comentaristas, dar um bom dia aqui para o Wilton Bezerra, dar um bom dia para o Tom Barros. Wilton, bom dia, mais uma vez estamos juntos nesta terça-feira e o Marcelo Paes aí está à sua disposição. Qualquer dúvida, o homem está aí para responder, Wilton. Bom dia. Eu devo confessar para os senhores que já estou com uma certa saudade da alma encantadora das ruas. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer também que aquele abraço, sabe, bem arrochado,
ele fica para depois, viu? Aquele contato físico, depois a gente tira o atraso nisso tudo. Mas tocando o barco, né? Tocando a vida e levando, como você disse, a informação, porque o futebol ele faz parte da vida de muita gente. Embora alguns intelectualoides achem que a gente não pode refletir sobre o futebol, eles estão enganados. Satisfação, principalmente de ter o Marcelo Paz no nosso programa, porque eu acho que o Marcelo, se ele não representa uma espécie de nova ordem no futebol, ele é uma lufada importante de renovação, de estilo de trabalho. Eu até ontem conversava com o André no programa e dizia o seguinte: quando eu vi de perto Ceará e Fortaleza, eu tive um choque negativo. Isso faz muito tempo, né? Para mais de 40 anos. Eu fiquei com a impressão que Fortaleza e Ceará eram 11 pares de chuteiras e 11 camisas, porque eles não tinham realmente estrutura. Quando eu vejo hoje Fortaleza e Ceará segurando a onda numa crise dessa, eu fico a imaginar se essa coronavírus viesse há 20 anos atrás. Hein, Marcelo? Prazer em vê-lo e colocar logo essa questão no seu colo. Prazer, Wilton. Obrigado pelas palavras. Tenho uma admiração muito grande por você, a nível pessoal e profissional. Você é um cara que eu gosto, verdadeiro, autêntico e um grande comentarista que eu tive o prazer de estar ao lado aí durante um bom tempo na Rádio Verdes Mares e aprender muito. É verdade, os clubes Fortaleza e Ceará hoje têm uma estrutura, construíram isso. Eu rodei o Brasil inteiro aí desde 2015 em diversos jogos, né, acompanhando o Fortaleza, e muitas vezes a gente vai treinar num CT de um clube, né, na cidade que a gente vai jogar, e eu vi que hoje o Fortaleza tem uma estrutura melhor do que muitos, mas ainda com coisas a evoluir. Estamos investindo muito nos dois espaços, do PC e no CT. No PC agora, pouca gente sabe, praticamente só a diretoria. Nesse período de pandemia, chegou a academia nova do PC, então a gente tem uma estrutura toda nova que chegou, já estava comprada antes, né? Estava só esperando entregar, a gente não teve que gastar esse dinheiro agora. E fazendo o nosso projeto do Centro de Excelência ficar realmente em altíssimo nível, porque eu entendo que isso faz a bola entrar. Isso faz a bola entrar. Um bom ambiente, equipamentos profissionais, método, logística, boa alimentação, pessoas competentes ajudam a bola a entrar. E hoje, os dois clubes do nosso estado conseguiram caminhar com relação a isso. E para um período como esse que a gente está vivendo, um período de exceção, um período único, né, que essa geração não viveu, a geração dos meus pais, dos meus avós não viveram. O colchão que foi criado aí pelos dois clubes vai ajudar esses clubes a conseguirem superar quando tudo voltar ao normal. Infelizmente, tem alguns outros clubes no Brasil que já estavam com dívidas, já estavam devendo aos seus jogadores, já estavam devendo a funcionários, e agora vai ficar ainda mais complicado. Futebol, você não tem muita sobra de caixa. Então não dá para dizer que vai durar muito tempo isso, né? Não vai durar muito tempo. A coisa tem que voltar ao normal para os clubes se oxigenarem. Mas certamente, se isso acontecesse há 20 anos atrás, como você preveu, como você colocou, né? Muito provavelmente jogadores não estariam recebendo salário, funcionários não estariam recebendo salário, e seria um verdadeiro caos, né? Porque sem salário você não tem nem a dignidade de colocar o alimento em casa para os seus filhos. Então o clube conseguiu nesse momento, não vou dizer que estava preparado, porque ninguém estava preparado para isso, mas com criatividade, com negociação, a gente vem tentando manter esse barco para que quando tudo voltar ao normal, e com o apoio do torcedor, que mantém um programa de sócio, que aderiu a uma promoção que a gente fez há pouco tempo, mas tudo isso só acontece porque tem uma estrutura por trás que dá suporte para que o torcedor possa também consumir os produtos do clube. Paz, antes de eu passar a bola aqui para o Tom fazer uma pergunta, eu tenho uma outra, já que você falou aí sobre a questão de estrutura, e tem uma frase que é sua, né? Você fala que a bola não entra por acaso, é você quem fala disso, né? E ainda sobre isso, Marcelo, eu estava lendo agora há pouco ali no Globoesporte.com uma reportagem falando dos jogadores do Flamengo e a preocupação do Flamengo com o psicológico, né? Que os atletas não estavam dormindo bem, estavam tendo ansiedade por essa indefinição de quando é que volta, de quando a bola vai voltar a rolar. Com relação ao Fortaleza, vocês têm tido essa preocupação psicológica com os atletas? Como é esse acompanhamento? E se já houve alguma manifestação dos atletas nesse sentido, similar ao que está acontecendo
foi o que divulgou o time do Flamengo com os seus jogadores por lá. Dentro da estrutura do Fortaleza, de pessoal, nós temos duas psicólogas, doutora Nara e doutora Liana. E desde o início da pandemia, elas se colocaram à disposição de todo o corpo de funcionários do clube, né, de todo mundo, não só dos jogadores. Porque sabe que é um período de ansiedade, isolamento, a cabeça começa a pensar diferente. Sobretudo os atletas que todo dia treinam, todo dia fica suado, todo dia exercita o corpo, você passa a ficar em casa ali durante muito tempo, sem poder sair. O atleta gosta de liberdade, de andar, de correr, né? E está com dificuldade com relação a isso. A gente tem mantido esse contato através dos profissionais e a gente também, né? O Papelinho fala com os jogadores, o Rogério tem falado com os jogadores, eu tenho falado sempre com o Rogério, e ele me diz, olha, liguei para fulano, falei com o cicrano, um dia eu ligo para um dia eu ligo para outro. Fez até videoconferência com 3, 4 para manter esse diálogo, manter essa proximidade. Eles querem voltar, os jogadores querem voltar, se dependesse deles, voltavam os treinos de forma isolada, um grupo no PC, um grupo no CT, um de manhã, um de tarde, um numa parte do campo, outro outra parte do campo, mas manter a atividade. Pela vontade deles, voltaria. Mas a gente sabe que tem que respeitar, né? Tem um decreto, isso precisa ser respeitado, mas a gente tem mantido esse contato, sim, é uma preocupação. Por outro lado, tem um lado também de que o atleta profissional de futebol, ele vive numa rotina muito grande, né, de viagem, de concentração, de jogo, e eles estão tendo a possibilidade de ficar um pouco mais com as famílias. Tem esse lado também. Muitos deles têm filhos pequenos, crianças, e estão tendo a possibilidade de curtir um pouco mais as famílias, as esposas, o lar, né? E tem esse contrapeso que está sendo obrigatório, mas de alguma forma pode ser também até prazeroso. Até porque, quando voltar o futebol, a rotina vai ser absurdamente intensa de jogos, de viagens, e o tempo familiar vai ficar cada vez mais restrito. Tom Barros, agora é contigo, comandante. Bom dia, bem-vindo aqui à Grande Jogada. Fala, Tom. Bom dia, Antero Neto. Bom dia, Marcelo Paz. Bom dia, Wilton Bezerra. Grande Wilton Bezerra. Ele falou sobre o passado, né? Se naquele tempo tivesse acontecido isso. Falar em passado, o Fortaleza, que eu estou vendo hoje nas mãos do Marcelo Paz, com todo esse patrimônio e essa maneira de gerir as coisas com muita consciência, com muita propriedade, isso alegra. Sabe por quê? Porque eu hoje falei no Diário do Nordeste, na Gentilândia, esse bairro onde eu nasci e onde eu moro. E o Fortaleza tinha a sede social do Fortaleza, não sei nem se sede social, a sede do Fortaleza, a sede do time, era social, era aqui pertinho, na rua Júlio César, uma casa que era alugada pelo Coronel Mozart. Veja bem, o Fortaleza que eu vi, perto da minha casa, pertinho do PV, a 1,5 quarteirão do PV, era a sede do Fortaleza. E o Fortaleza depois sai para o PC, passa um momento onde a própria sede do PC teve que ser penhorada para segurar um determinado momento difícil do clube, e agora, com o CT, com a crise que está aí, o time em dia, dialogando, preservando o trabalho, preservando o emprego, pensando no ser humano acima de tudo. Minha pergunta é, depois de fazer essa explanação, por trás dessa situação, Marcelo Paz, ainda existe a figura do mecenas, aquele que se apresenta anonimamente para ajudar, sem querer aparecer, mas dando uma boa contribuição para segurar o clube nesse momento? Nesse momento, não, Tom. Posso dizer com toda clareza que nesse momento não tenho mecenas. É o pouco de muitos mesmo. É o lema que a gente adotou lá no início da gestão. Vocês me conhecem, não sou um cara milionário, nunca coloquei muito dinheiro em futebol. Já botei alguma coisa para ajudar em alguns momentos, né, como empréstimo e tudo, também como doação, mas a gente não tem mais feito essa prática. E esse momento, até para você pedir para alguém, é complicado, né? Porque está todo mundo perdendo, todo mundo perdeu dinheiro, né? Todo mundo, quem é empresário não está faturando, quem tinha dinheiro aplicado em bolsa perdeu dinheiro demais, né? Então não tem nem como pedir se fosse o caso, mas posso afirmar que não há mecenas, não há ninguém por trás bancando. É o pouco de muitos mesmo, é o torcedor pagando o seu sócio, é o torcedor comprando produtos, que a gente fez uma promoção agora, vamos fazer uma nova promoção de sócio-torcedor agora, que vai ser a maior promoção que nós já fizemos em toda a história, vai ser algo sensacional realmente para gerar uma receita agora também, gerar um grande benefício para quem puder se associar nesse momento, e as outras receitas que o clube tem, alguma coisa que recebeu de direito de televisão, bilheteria não tem, né? Parou a bilheteria, licenciamento, alguma coisa que entra também. Então é assim que tem funcionado, mas sem mecenas, sem ninguém colocando dinheiro,
como já aconteceu muito no Fortaleza, e eu parabenizo essas pessoas que fizeram isso na época, porque era a forma que tinha de manter o clube. A gente pode citar aqui Ribamar Bezerra, a Santana Têxtil com Delfino Neto, Luiz Eduardo Girão, Flávio Novaes, Ney Rebouças lá atrás. Então, essa turma toda que manteve o clube por muito tempo e que a gente tem que agradecer e honrar por tudo que eles fizeram. Paz, você falou agora há pouco, até pegando esse finalzinho na sua frase também, com relação a receitas, com relação a finanças. E aí, curiosamente, nesse período, o sócio torcedor do Fortaleza, ele teve uma adesão, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, ele teve mais adesão, se não, manteve. Teve a questão, o Fortaleza fez a promoção com os seus produtos oficiais e chegou à incrível marca de uma venda de produto a cada 40 segundos, se não era pelo preço que o clube gostaria de comercializar, porque tinha um desconto, mas era um dinheiro entrando. E a minha pergunta é, você disse agora há pouco que o dinheiro não está entrando mais, mas onde é que está mais pegando para a equipe do Fortaleza? A preocupação, ela já é real ou ela é futura? Porque, por exemplo, pelo que eu estou tentando entender aqui, o sócio-torcedor, ele continua ok. Tem a bilheteria, mas não me parece que a bilheteria era o grande fomento de dinheiro na equipe do Fortaleza. E as cotas de televisão. A preocupação financeira do Fortaleza, ela já é real, ela já é hoje, ou é, por exemplo, se demorar muito e aí vocês projetam uma fuga de sócio-torcedor, um adiamento de cota de televisão? Como é que é, Paz? Vamos lá, com bastante transparência quanto a isso. Sócio-torcedor, no mês de março, ele teve uma adesão maior do que março de 2019. Março, porque tinha uma promoção para a mulher e o pessoal aderiu bastante. Mesmo deu a pandemia ali, dia 17, ainda houve uma adesão muito grande e foi maior. Abril está muito menor do que abril de 2019. Muito menor. Uma adesão baixíssima, entendemos, pelo período. Por isso que nós vamos lançar uma promoção aí sensacional realmente para adesão de sócio-torcedor. Loja, fizemos essa promoção, vendemos tudo por metade do preço. A rentabilidade cai muito quando você faz isso, mas a gente precisava, como você falou, botar dinheiro para dentro, né? Transformar estoque em dinheiro. Vendemos aproximadamente R$500 mil, pouco mais de R$500 mil nessa promoção. Mas a preocupação já é real, já é de momento. Nós temos para o final do mês uma cota para receber da Rede Globo de televisão, que é ligada à TV Diária, a gente sabe disso. E essa cota ela tem que vir. Se ela não vier, ela vai gerar dificuldades, porque é um dinheiro que a gente conta como certo para honrar os compromissos do final do mês e do início do mês. Nós tentamos algo de Copa do Brasil, porque o Fortaleza está nas oitavas de final da Copa do Brasil, então tem uma cota garantida, tentando algo com a CBF. Os patrocínios de prefeitura e governo do estado não entraram, infelizmente. Eu tenho que entender, porque o momento é um pouco complicado, né? Às vezes até o gestor tem vontade de colocar o recurso, porque é um recurso que não vai para a saúde de jeito nenhum, é recurso carimbado para o esporte, mas aí alguém vai falar, vai criticar e tal, mas está fazendo falta aos dois clubes, posso garantir isso, é um patrocínio que acontece todo ano e está no planejamento financeiro de ambos os clubes, falando mais pelo Fortaleza. Então tem algumas receitas que, se elas não entrarem como estavam previstas, elas vão complicar a operação real do clube. Então hoje já existe uma preocupação sim de não honrar com alguns compromissos, se esses itens que eu citei aí, os valores não entrarem. Tem um torcedor que mandou uma pergunta aqui pra gente, Paz. Se você não conseguir ouvir, não tem problema não, que eu te repasso essa pergunta. A gente vai soltar o vídeo dele aqui, ele faz uma pergunta exatamente sobre sócio-torcedor. Vamos acompanhar. Bom dia, Antero. Bom dia aí, pessoal da Grande Jogada. Eu queria saber a respeito dos sócios torcedores, ok? Que estão pagando as mensalidades e, no entanto, não está havendo jogos. Como os clubes vão fazer com esses torcedores, ok? A mensagem aí do torcedor, acho que o Paz conseguiu ouvir, mas só para complementar e passar a palavra aqui para o presidente do Fortaleza, é importante a gente sempre pontuar, né, Marcelo Paz, que o sócio-torcedor, ele é, ao mesmo tempo, uma ajuda que ele dá ao clube, mas um benefício a si mesmo, porque ele tem desconto em lojas, você tem a possibilidade de ir ao estádio sem pagar o ingresso, você já tem o seu ingresso garantido. Mas, nesse momento, quem puder pensar o sócio-torcedor como uma forma de estar ajudando o seu time, né? Claro que quem puder, eu sei que o momento é muito complicado, vai estar ajudando demais, né, presidente?
Paz, tá me ouvindo? Eu lembro que o Wilton, que gosta muito de história, o Tom também. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá tudo bem, Tudo tô te bem. ouvindo, tô te ouvindo bem. Pronto. O Wilton e o Tom, que gostam muito de história e trazem sempre boas histórias pra gente, o presidente americano John Fitzgerald Kennedy foi perguntado uma vez por um morador dos Estados Unidos o que é que a América ia fazer por ele, pelo morador, né? E ele disse, não pergunte o que a América vai fazer por você, pergunte o que você vai fazer pela América. E é o momento de necessidade. Eu devolvo essa pergunta, né? O que é que o Fortaleza vai fazer? Eu digo para o torcedor o que é que você pode fazer pelo Fortaleza nesse momento de dificuldade. Mas o Fortaleza vai fazer e já fez. A gente prorrogou todos os contratos dos sócios adimplentes por mais 2 meses. Então, quem pagou 12 vai receber 14, que é justamente praticamente abril e maio, que eu acredito que maio dificilmente vai voltar ao futebol com o portão aberto. Então, nós prorrogamos, demos 2 meses a mais para todos os sócios. Ou seja, esse período que ele está sem jogo vai ser compensado mais na frente. E ainda tem outro detalhe. Até o momento, o calendário de jogos, ele deve acontecer. Não foi cancelado o jogo de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série A, devem ser todos concluídos. Então, esse cardápio de jogos vai ser entregue ao torcedor, vai ser entregue ao sócio-torcedor. Até o momento, não há nenhuma previsão de mudança de acabar o campeonato, ou do Campeonato Brasileiro ser com quantidade menor de rodadas. Então, não conseguimos entregar agora, vamos entregar depois, porém, já demos mais 2 meses de concessão, né, para os torcedores. E o torcedor inadimplente, com o programa de sócio, ele pagando uma parcela, independente de quantas parcelas ele tiver inadimplente, ele volta a ser sócio e também ganha mais 2 meses. Então, o Fortaleza concedeu esse benefício para os torcedores. Paz, só para a gente encerrar aqui, mais uma perguntinha, que chega, inclusive, muita gente tem mandado aqui para o nosso WhatsApp, e é um questionamento meu também. Nesse momento, a gente coloca muito na balança sentido e necessidade. No mundo todo, a gente tem percebido de que há um movimento para que as competições retornem, mesmo de portões fechados. O presidente da UEFA chegou a falar, é melhor ter jogo de portão fechado do que não ter. E aí eu queria a sua opinião em 2 aspectos. Você é favorável ao retorno do futebol de portões fechados, porque aí fica na balança do sentido e necessidade. Jogo sem torcida não tem o menor sentido, mas onde é que chega a questão da necessidade? E aí eu queria a sua opinião como gestor, como presidente e como torcedor. E a outra pergunta já para a gente finalizar é, uma outra possibilidade que foi posta à mesa seriam jogos de 48 em 48 horas, e eu queria saber a sua opinião em relação a isso também. Bem, com relação à volta do futebol, eu vou colocar sempre a questão sanitária, a questão de saúde acima de tudo. Então, o futebol só pode voltar se houver segurança para os trabalhadores do futebol, né? Para os jogadores, para comissões técnicas, para os dirigentes que vão estar acompanhando. Porque vamos pensar o seguinte cenário aqui. Voltou o futebol. Aí o auxiliar de preparação física do time X pegou Covid-19. Todo o time vai ter que ficar de quarentena. Parou o campeonato, né? Porque se um time ficou de quarentena, não tem como um campeonato ter continuidade. Então, com toda a segurança, com o protocolo que eu sei que está sendo desenvolvido pela CBF, junto com médicos, consultando os especialistas europeus que já estão mais avançados nesse aspecto, eu sou a favor, desde que tenha toda a segurança para a volta de treinos e a volta de jogos de portões fechados. É melhor ter de portão fechado, cumprir o calendário, fazer o calendário andar, porque aí você atende às transmissões, você atende aos patrocinadores, a roda volta a girar, o torcedor passa a participar de alguma maneira, acompanhar o futebol. Então, eu sou a favor, desde que respeitados os protocolos de segurança. Voltar de qualquer jeito pode ser um tiro no pé. E eu sei, e tenho participado de reuniões com a CBF, que a CBF está buscando agir com toda a responsabilidade, e o futebol brasileiro nas competições CBF só vai voltar com segurança, com o aval do Ministério da Saúde. A outra pergunta, só me rememora, por favor. Jogos de 48 em 48 horas. Sou totalmente contra. Isso é totalmente contra a questão fisiológica do atleta. Não dá, se você consultar preparadores físicos, consultar fisiologistas, o corpo não aguenta
corpo do jogador não aguenta um jogo de alto rendimento de 48 horas. O espetáculo vai cair o nível, jogadores vão ficar lesionados, isso é péssimo para o futebol, é uma solução que não cabe, na minha opinião não cabe. E no caso ainda dos clubes do Nordeste, jogando um campeonato brasileiro, com um jogo de 40 e 48 horas, com viagens longas, aí é para terminar de matar mesmo a preparação física desses clubes. Então, sou totalmente contra. Isso, para mim, é um crime que vai se cometer com o atleta de futebol, esse intervalo tão curto de um jogo para outro. Eu vou pedir... Se acontecer. Espero que não aconteça. Sim, né? Exatamente. Eu vou pedir licença e, ao mesmo tempo, desculpa ao Wilton Bezerra e ao Tom Basco, que eu passei pouco a bola para eles. É que a gente está recebendo muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp de muitos torcedores. Eu estou repassando aqui para o presidente Marcelo Paes. Paes, só para a gente fechar mesmo, que um torcedor ficou aqui na dúvida, é o seguinte. Você falou que o torcedor que está inadimplente, ele paga uma parcela, ele volta a ser sócio-torcedor. Essa questão dele, ele volta a ser sócio-torcedor, mas ele perdoa as outras dívidas dos outros meses atrasados? Dá para explicar melhor para a gente, presidente? Perdoa. É como se fosse um refis, perdoa os meses atrasados, ele volta a ser sócio e ainda ganha um benefício dos 2 meses a mais que a gente está dando para os sócios adimplentes. Agora está explicado. Paes, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Grande Jogada. Esclarecedor, é sempre muito bom a gente ouvir de uma fonte oficial que fala claro, fala direto, sem arrudeios. A gente fica muito feliz outra vez com a sua presença. Estouramos até um pouquinho mais, porque o papo rola muito bem. Te agradeço muito mais uma vez a presença aqui, viu, Marcelo? Obrigado, Antero. Obrigado a todos da TV Diário, Wilton, Tom, gente do meu maior bem-querer. Um abraço, bom trabalho a vocês. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Eu continuo com o Wilton e com o Tom Barros. Daqui a pouquinho, depois do